Ó, não sei o que está acontecendo aqui, que o pessoal não conseguiu entrar. Eu vou começar conversando com vocês mesmo, bate-papo, vocês vão colocando aí as perguntas que vocês tiverem, tá? A gente tem algumas das caixinhas já do Instagram, que ficou durante essa semana, e aí eu vou respondendo essas caixinhas, essas que tem, e aí a gente vai conversando sobre esse tema, tá? Por que a gente escolheu esse tema? Quando a gente vai fazer consultoria nas clínicas médicas, odontológicas, que geralmente são o mercado que eu tenho mais acesso, né, pela minha formação. Eu sou dentista de formação e depois eu me especializei na área de gestão. No decorrer fiz uma carreira paralela e depois, já nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado exclusivamente na empresa de consultoria. O que eu percebo? É que a gente, enquanto profissional liberal, né, com a formação que a gente tem na área de saúde, a gente não tem a mínima noção do que é gestão, a gente não aprende isso, a gente se vê empresário e a gente nem percebe que a gente é empresário, né? A gente é formado tecnicamente ali para fazer o trabalho técnico e da gestão, de repente, a gente se vê com compra, com venda, com cliente, público-alvo, indicador e um monte de coisa que a gente não tem nem noção. E quando eu começo a entrar, que as pessoas começam a me chamar para fazer consultoria, uma das coisas que eu mais percebo, assim, que é muito nítido, é a dificuldade que esse profissional tem de entender o que está precisando o que a gente precisa realmente para... Gente, só um pouquinho que está autorizado. Agora deu certo. Ok. Boa noite. Gente, eu comecei, tá? Porque estava o tempo aí. Não tem problema não. Ô, tá? Cris, só que você tem que entrar no StreamYard de novo. Não consigo. Não tem sinal. Então, só para não perder o raciocínio aqui, o que a gente... Então, qual que era a dificuldade que a gente tem? Então, enquanto profissional, é essa, né? E eu também tinha essa dificuldade. Então, quando a gente vai agora para a consultoria, o pessoal da área médica, né, da área de saúde, tem essa dificuldade de entendimento. Então, começa, às vezes, solicitando para a gente, muitas das vezes a gente é chamado porque ele quer colocar um gerente de vendas, ele quer melhorar o número de clientes dele, ele quer se colocar no mercado de uma forma mais agressiva. Só que isso aí é o final da ponta, né? Quando a gente vai entrar para fazer o diagnóstico, para entender realmente como que está como negócio, a gente vê que realmente a parte de gestão fica muito a desejar. Então, hoje a gente vai fazer esse exercício de volta, né? A gente vai começar a conversar sobre por onde eu começo. Bom, agora eu me entendi que eu tenho uma empresa na minha mão, né? E estou assustado com isso. Eu não sei como que eu não sei se eu atendo meu paciente, se eu faço a gestão, se eu faço a estratégia, onde que eu fico nesse jogo aí, né? Quantas pessoas eu tenho que ter no meu time para poder colocar a minha empresa para jogar mesmo. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. É a pergunta, o título dessa live é a pergunta que eu gostaria que meus clientes me fizessem, né? Como que ele vai melhorar o resultado dele baseado na gestão, e nunca fazem. Eles me chamam para fazer de tudo, menos isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, desde o início, de como que a gente vai começar a construir essa empresa, né? De como que eu vou começar a enxergar o meu negócio realmente como empresa, tá? Então, eu gostaria, agora deu certo, a Perla é a nossa convidada, a Perla Vescovi. Boa noite, Perla, seja bem-vinda. A Perla... Boa noite, Cris, obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo também, né? Isso, a Adriana, nossa coordenadora, né? Quem nos acompanha aqui já conhece. Então, a pergunta que a gente tem hoje, Perla, eu vou te passar aqui umas perguntas da nossa caixinha do Instagram, contextualizando isso, né? Da gente ter uma formação, a área de saúde principalmente, ter uma formação... hoje eu vou acabar levando mais para essa área de saúde, porque pelo que eu estou vendo que o pessoal que está entrando é muita gente, já está 90% aqui do pessoal que está na área de saúde. Então, a gente vai começar a conversar focado nisso, né? E o que serve para todos, que é prestação de serviço, né? Independente de que serviço você vai prestar, é uma empresa, né? E eu estava conversando com eles justamente isso, que a gente não se vê empresário. Então,
o que você me falaria sobre isso? Assim, bom, um profissional que não tem essa maturidade ainda como empresário, que ele se formou tecnicamente, está preparado tecnicamente, investiu a vida dele inteira na sua formação técnica, que é longa, né? E hoje ele se vê numa empresa. E quando ele chama consultoria, geralmente ele está pensando como que ele vai se colocar no mercado, como que ele vai ter mais clientes, esquecendo um pouquinho de fazer esse exercício de casa. E eu gostaria que você falasse para a gente, você que é da área, né? Como que isso reflete, a ponta do fio é antes, né? Onde que a gente começa quando eu quero olhar para o meu negócio como um gestor? Como que eu começo esse trabalho? É isso que eu gostaria que você passasse para essa visão para a gente. Tá, joia. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? Quando a gente tem dois momentos, né? A gente tem um momento onde a gente vai estruturar o negócio, e aí eu tenho que fazer um plano de negócio para entender o que vai ser meu negócio, quem vão ser os meus em tempos, está sempre revisitando o meu negócio. Quando eu falo em revisitar o meu negócio, eu preciso revisitar ele. Eu brinco sempre que da porta para dentro e da porta para fora, visto que eu já tenho um negócio no mercado, né? Da porta para fora, basicamente é o que a gente fala de estratégia, né? É onde eu vou estar analisando o mercado, eu vou estar analisando o cliente, quem é meu público-alvo, né? Quem é esse cliente? Porque se a gente fizer tudo também, a gente não chega a um lugar. Então, a gente precisa ter muito bem definido esses nichos e aí fazer todas essas análises, né? Legislação, então, todo esse arcabouço aí forma o que a gente chama de da porta para fora, né? Na estratégia, que é a análise. Existe até uma ferramenta chamada SWOT. Ela é uma ferramenta bem usada, bem difundida, mas ela é extremamente importante. E eu também preciso olhar da porta para dentro, né? Muitas vezes eu anseio muito da porta para fora e me esqueço da porta para dentro. E da porta para dentro é onde a gente tem grandes possibilidades, porque da porta para fora é meio que obrigatório, né? O mercado, eu tenho concorrência, eu tenho legislação, se eu não cumprir, eu vou me fadar aí a um insucesso. Da porta para dentro é onde a gente começa a ver o que está sobre o nosso domínio, o que está sobre o domínio da nossa gestão, né? Então, quando eu falo da porta para dentro, eu começo a ver o meu negócio, eu começo a ver os meus colaboradores, eu começo a ver os meus processos, né? Eu começo a ver os meus resultados. Então, revisitar isso no negócio de tempos em tempos é extremamente importante. E é uma base para crescimento, né? O que a gente vê muito no mercado? Todo mundo quer resultado, todo mundo quer crescer, todo mundo quer expandir, mas é como se você construir uma casa. Se você não tem um alicerce bem feito para que a sua construção suba e seja uma construção concreta, daqui a um tempo essa casa vai começar a ter problemas. E é a mesma coisa para a empresa, né? A gente vê um crescimento e uma construção coordenada sobre pilares que sustentem esse crescimento. Ok. É bem interessante isso, porque como profissional da área de saúde, né, ou a gente, como uma pessoa que monta um negócio e às vezes não tem ideia da dimensão que vai, né, às vezes eu monto um negócio pequeno ali achando que vai ficar daquele tamanho e ele começa a crescer e eu tenho que colocar mais colaboradora, daqui a pouco eu tenho que ser líder e aí eu tenho que ter uma contabilidade e começa a escapar do nosso conhecimento, né? Então, eu passei por essa experiência quando eu me formei, quando eu tinha uma clínica, e hoje eu começo a olhar, com o olhar que eu tenho hoje, né? Então, assim, as dores que os profissionais de saúde têm, eu já passei por elas. Então, assim, o que fica muito é que, às vezes, o olhar é muito tem muita oferta. Então, por exemplo, hoje o que a gente mais escuta, tá muito ruim, né? Qualquer área que você vai, você conversa com o pessoal do direito, tá péssimo, você vai com a odontologia, tá ruim, a medicina, já foi muito melhor. Então, assim, a gente tem essa queixa, né? Mas como se a demanda não fosse importante. Então, assim, hoje nós temos uma demanda grande. Existe uma demanda grande pelo jurídico, tem uma demanda grande
pela área de saúde, então a demanda existe. E é isso que vai balizar o mercado. Então, enquanto tem demanda, eu não tenho que preocupar, eu fico com o olhar para o meu concorrente, né, para a quantidade de pessoas que oferecem o mesmo serviço do que eu, e eu esqueço de avaliar o que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, eu acho que esse é o maior erro. Quando eu contrato a gente como consultora, a gente é chamado para dar uma salvação do que com o olhar para fora, né? Pedindo um socorro, olha, o mercado não está bem, não estou conseguindo me estabelecer, mas muito pouco se enxerga o que eu tenho na mão. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vai falar de indicador, processo. Quando fala desses termos, para quem é da área de saúde, assusta um pouco, né? Porque quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus do céu, que é uma nomenclatura totalmente nova. Então, você entra, né? Você fala, puxa vida, eu não tenho capacidade de gerir o meu negócio. É a primeira conclusão que a gente chega. E não temos mesmo, não, né? Mas isso não é problema. O que eu preciso de entender é que tudo que eu faço dentro da minha clínica precisa de ser medido, mensurado, porque a gente faz muito da parte empírica, né? Então, por exemplo, eu tinha lá quantos pacientes que entram no meu consultório e não voltam para o tratamento? Né? Qual que é a minha base de retorno? Eu tenho isso medido? Não. Eu sei se o meu cliente está satisfeito com o meu atendimento lá fora? Não, eu não meço isso. Né? Eu sei se o meu cliente está satisfeito com o meu tratamento? Ah, você acha que sim, porque ele já é meu cliente há 15 anos. Tá, mas e os que não são? Né? Como que na verdade... Se eu não tenho como medir, eu não tenho como fazer gestão. Então, é sobre isso que eu gostaria que você falasse, Perla. É sobre isso, assim, da importância que eu tenho que dar para as coisas que acontecem aonde eu tenho controle. Porque se eu ficar preocupada com as coisas que eu não tenho controle, eu vou desgastar, eu fico numa espiral muito grande e eu esqueço de olhar para as coisas que estão acontecendo dentro da minha empresa. O que eu posso medir, o que eu posso acompanhar e o que eu posso fazer a gestão. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Posso fazer um comentário antes, Perla? Pode. Dentro disso que a Cristiane está comentando aí, o que a gente precisa fazer para poder fazer nosso consultório, nosso empreendimento, né, crescer dentro da área da saúde, são fatores que nós não temos noção nenhuma que nós deveríamos estar fazendo. Então, por exemplo, eu tenho que medir o grau de satisfação do meu cliente que eu estou atendendo. Mas quando nós nos formamos e entramos na clínica, o cirurgião dentista, o médico, o fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, ele está ali preparado para executar a parte técnica. E nem passa na nossa cabeça que é necessário fazer isso. Né, Cris? Então, às vezes, o nosso projeto de vida lá, de ser um profissional de sucesso, não vai para frente, às vezes, por essa falta mesmo de conhecimento, da necessidade de ter realmente, de ter essa visão de que o nosso negócio é uma empresa e de que nós precisamos dessas ferramentas para fazer a nossa empresa crescer. E isso, às vezes, leva a uma frustração muito grande, porque são profissionais altamente qualificados e não conseguem fazer o negócio crescer por conta dessa engrenagem do processo de administrar e de gerir, de gestão, e isso tudo que a gente nem sabe o que existe. Né? Então, vai ser muito bom realmente você falar sobre isso para a gente. É que, na verdade, a gente está falando aí de áreas de formação, né? Pegando a área médica, basicamente, se você olhar a estrutura curricular da área da saúde, né? Eu falei médico, mas entra a área da saúde como um todo, não se é formado para tratar essas questões de gestão, essas questões administrativas. Então, o que acontece na maioria dos casos? Você se forma, você quer abrir um consultório e você vai trabalhar. Você pensa assim, uma porta de entrada para você executar o operacional, que é o seu técnico, mas é um técnico operacional dentro de um consultório, né? E ótimo, nossa, abri meu consultório, estou aqui com vários pacientes, estou trabalhando, estou atendendo, mas assim, quando que a gente para refletir se isso está dando retorno, se isso está sendo vantajoso? E aí eu tenho várias análises para fazer. Então, aí que entra a gestão. Quando eu abro uma porta,
um consultório, ou uma clínica, ou né, vamos falar de um porte menor aí, eu preciso gerenciar o meu negócio, porque eu estou, além de fazendo o meu desempenho profissional técnico da formação que eu estou com um negócio aberto. Então, eu também preciso gerenciar esse meu negócio. Então, eu preciso a fazer conta, a entender quantos pacientes eu preciso atender para dar conta do que eu tenho ali de custo fixo, custo variável, e aí a gente vai entrando em pormenores da gestão, né? Que você tem que ir tomando conta dessas questões. Então, das duas, uma, ou você contrata ou traz alguém que tem expertise nisso para junto de você, ou você vai aprendendo, porque aí também é uma tomada de decisão. Não, então a partir de agora eu só quero gerenciar o negócio, não quero mais ficar no operacional. Não, eu quero continuar no operacional, mas eu preciso de alguém que me ajude. Porque essas mensurações, elas são importantes. Cliente é extremamente importante, eu sempre falei isso, falo em todos os lugares que eu vou. Cliente, ele é a joia de qualquer negócio, porque sem cliente não tem negócio. Né? Então, assim, como que eu mensuro a satisfação dos meus clientes? Eu tenho cliente que vem e não volta mais, eu tenho cliente que vem a cada um ano, eu tenho cliente que liga, marca e nunca vem no agendamento, porque tudo isso impacta no negócio, né? Se eu tenho vários clientes que fazem agendamento, por exemplo, e não aparecem, eu tenho o que eu chamo de absenteísmo. Então, eu fiquei lá com o horário preso, não consegui trabalhar. Eu tenho clientes que eram fidedignos ali a mim, de repente eles sumiram, não voltaram mais. Então, assim, o que aconteceu? Né? Foi algum atendimento que não foi bacana? Foi uma postura minha, enquanto profissional? Foi uma postura de alguém que trabalha comigo? Então, assim, ouvir o cliente, isso basicamente consultório, porque consultório a gente não tem uma equipe de trabalho tão grande, né? Então, o cliente, ele passa a ser uma voz extremamente importante para a gente. E começar a administrar essas coisas. Quando eu falo de medir, eu estou dando um exemplo aí de satisfação de cliente, porque ele, para mim, é o melhor exemplo, porque é o que eu disse, sem cliente não tem negócio, né? Eu estou falando na linguagem técnica de gestão do que a gente chama de indicador. Então, o indicador, nesse caso, poderia ser a satisfação do meu cliente. Então, eu preciso estar acompanhando isso. Então, assim, primeiro eu preciso estar com a minha estrutura bem montada para que daí eu comece a traçar aumentos, acréscimos, expansões. E quando eu falo aumento, eu estou falando até mesmo de portfólio de serviços. Porque senão a gente vai fazendo o que a gente vê muito, que é o crescimento desordenado. Eu começo com um negócio pequeno, o negócio vai dando certo, a gente vai aumentando, a gente vai expandindo e de repente eu tô lá com aquilo tudo na mão e não sei o que fazer. Por quê? Porque existem ferramentas na gestão que nos auxiliam a acompanhar esse crescimento e até mesmo a programar esse crescimento de uma forma ordenada para que a gente consiga dar essa sustentação. Ótimo. Eu estou com uma pergunta aqui, fizeram uma pergunta quando que eu acho que eu devo contratar um gestor da área, né, uma pessoa especializada em gestão. Eu falo que eu brigo muito com a minha audiência, porque tem hora que eu fico assim, enlouquecida. Muitas das vezes que a gente é chamado para consultoria, gente, eu tenho vontade de demitir o dono, quem me contratou. Porque muitas das vezes ele estraga o negócio dele. É surreal, mas é verdade. Por quê? Porque eu não entendo nada de gestão, tá? Então eu sou a doutora Cristiane, eu tenho uma clínica boa, eu me especializei, eu tenho um atendimento de alta qualidade, eu sou uma pessoa extremamente competente na minha área, mas eu tenho uma dificuldade de entender que eu não sei nada de gestão e que eu tenho um negócio na minha mão e que não dá mais para eu controlar. Eu não tenho conhecimento, eu não gosto dessa área, eu gosto de chegar e atender meu paciente. Só que essas pessoas, elas têm dificuldade de delegar. Então, elas querem, às vezes contratam. Então, assim, quando me perguntam, você acha que eu contrato alguém? Não adianta só contratar. Você tem que contratar, você tem que dar autonomia, você tem que deixar a pessoa trabalhar no que ela sabe, no que ela veio fazer, né? Às vezes, na própria consultoria, é isso, a pessoa contrata a gente, na hora que você vai colocar para ela o que precisa ser feito, ela não quer mudar a forma dela agir.
ela quer continuar fazendo do jeito dela, porque ela... E muito dos argumentos é assim, Cristina, mas deu certo até hoje. Não, você nunca viu. O que você perdeu? Você não sabe o que você perdeu, você não mede. Como que você sabe que está dando certo? Poderia ter dado muito mais certo. Às vezes, tem um barulho de criança aí, gente. Tem alguém com o microfone aberto. Então, às vezes, o que acontece? Você tem uma dificuldade de entendimento que você precisa de delegar. Então, a questão não é se eu contrato alguém da área de gestão ou não. A questão é, você está preparado, você tem consciência de que você não entende de gestão, que você precisa de colocar uma pessoa lá, mas que você dê autonomia para ela trabalhar, porque senão não adianta. Como vocês me contratam como consultora, e na hora que eu coloco o diagnóstico, ok, concordo, mas na hora de executar, não quer mexer aonde precisa mexer. Então, gente, tem uma criança entrando aí no som. Não é aqui não tem criança. Vê aí para mim. Então, se você contrata uma pessoa da área para ela te dar o diagnóstico, não que você tenha que aceitar tudo, não é isso que eu estou falando, porque você tem que, o consultor também tem que entender a maturidade da empresa, né? Ele tem que ter a sensibilidade de saber o que dá para mudar, o que não dá. Você não pode chegar a querer desestruturar a base toda, né, Perla? Mas eu queria que você falasse sobre isso, reforçasse isso, porque é o que a gente encontra mais. São as pessoas que não conseguem delegar, né? Não conseguem. Então, assim, se vai contratar ou não faz diferença. Porque você contratar e não delegar também não vai resolver nada. Você vai ficar em círculo e a sua gestão, o seu negócio não vai crescer. Então, você desgasta a equipe, você estressa, né? E o seu resultado não vem. Então, eu queria que você falasse isso, porque às vezes as pessoas sabem que tem que fazer. Posso fazer um comentário antes da Perla falar? Pelo que eu estou entendendo, então, mesmo que a pessoa contrate alguém para gerir o seu negócio, independente de ela contratar alguém que saiba, ela tem que ter algum conhecimento também da área de gestão, até para ela poder conseguir delegar e de alguma forma cobrar dessa pessoa que ela está contratando? Minimamente sim, mas eu acho que principalmente ela tem que estar com a cabeça aberta à mudança. Porque às vezes eu não quero entender de gestão, mas eu tenho que ter com a minha cabeça aberta o seguinte, até agora eu estou tendo um resultado e daqui para frente eu quero ter outro. Então eu tenho que fazer diferente. Porque se eu fizer da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. E aí, não é, Perla? O que você acha? Isso, exatamente. A gente tem o que a gente chama de modelos de gestão. Dentro dos modelos de gestão, eu tenho vários modelos, né? E um dos modelos que a gente tem bastante é esse modelo de centralização. Se você pegar principalmente no Brasil, a maioria dos organogramas que a gente vê é aquele organograma vertical, né? Tem o chefe que manda no subchefe, que vai mandando de cima para baixo. No caso aí, a gente está falando de uma empresa menor, né? Estou entendendo, pegando o exemplo do consultório que a gente falou, mas claro que isso se abrange a até maiores empresas aí de grande porte. Primeiro, a gente tem que entender quem é a pessoa que está ali com a gente, né? Qual é o perfil dela. Mas uma coisa é fato. Se a pessoa é do pensamento de que eu não preciso mudar, porque tudo que eu fiz agora está dando certo, não adianta você fazer análises ou trazer melhorias, porque não vai resolver. A gente não consegue mudar uma parede de lugar sem mexer nela, né? Então, não tem como isso aí. Então, tem que, primeiro, por isso que eu falo que a estratégia ela é extremamente importante. Porque se eu defino que eu quero crescer, que eu quero aumentar a minha carteira de clientes no mercado, que eu quero expandir o meu negócio, eu tenho que estar consciente de que algumas práticas que eu venho fazendo ou vão ter que ser aprimoradas, ou vão ter que ser mudadas, ou vão ter que ser deixadas de lado. Então, assim, depende muito do objetivo do que você quer. Porque se você não quer mudança nenhuma que eu faça, tá bom, não. O que a gente pode fazer, né? E é bem isso que a Cris falou. O diagnóstico, ele é extremamente importante porque ele é um olhar de uma pessoa de fora que tem um conhecimento de gestão, mas que não está no dia a dia da sua organização.
Então, tanto é que na maioria dos diagnósticos que a gente faz, só da gente conversar com as pessoas, a gente já consegue traçar aí várias ações a serem feitas para a melhoria do próprio negócio, né? E aí, quando a gente apresenta, acontece muito de pessoas que, não, muito bacana, mas isso eu não posso fazer, isso eu não quero fazer. Aí a gente está falando de tomadas de decisão. Agora, não tem como fazer uma omelete sem quebrar ovos, né? Então, eu volto ao que eu falei. Se o meu objetivo mudou, se a minha estratégia mudou, eu vou ter que mudar alguns processos, eu vou ter que mudar algumas pessoas, porque assim, o que é uma empresa? Uma empresa, ela é um conjunto de processos, pessoas e tecnologia. Quando eu digo tecnologia, não é só software, não. Tudo que eu tenho de recurso, até um próprio computador, né? Então, assim, é essa tríade que forma. Então, eu tenho que mexer sempre em pessoas, em processos e em tecnologia. E aí isso vai rodar de acordo com onde eu quero chegar. Quando eu falo de estratégia, estratégia nada mais é do que onde eu quero chegar. Em quanto tempo eu quero ser desse tamanho, ou em quanto tempo eu quero ter esta clientela. São definições que quando a gente entra no automático, entra no dia a dia e não tem essa visão de gestão, a gente nem para pensar nisso. A gente vai tocando o negócio, né? Abri, empreendi, deu certo e vamos tocar. Só que existe um arcabouço aí de ferramentas para auxiliar essas empresas, até mesmo nessa visão. Porque às vezes pode ser a visão da empresa. Olha, eu te chamei aqui, muito obrigada pelo diagnóstico, mas eu não quero mudar nada e eu quero continuar do tamanho que eu estou só monitorando o mercado. Ok, é uma definição estratégica daquela empresa, daquele gestor, né? Agora, é importante lembrar que a gente não faz nada sozinho. Então, quem é muito centralizador precisa começar a tomar um pouco de cuidado, porque senão eu não preciso ter funcionário, eu faço tudo sozinho. Né? Quem consegue fazer tudo sozinho? Nem a área de formação a gente consegue ter, né? Cada um é especialista em algo. Sim. O interessante é que na área de saúde a gente é muito acostumado a ter autonomia, né? Então, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, o médico ele é naturalmente, já dentro da posição dele, ele tem uma equipe que antigamente mais, mas hoje ainda é como é a palavra final. Então, ele está acostumado a que ele resolva a situação, a última palavra é dele. Quando ele vai ser empresário, ele leva essa questão cultural, e o dentista também, né, que trabalha ali com as suas auxiliares. Então, assim, todo mundo é subordinado, né, a sua palavra final, a sua decisão. Então, a chave tem que virar, né, porque eu sou médico, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, eu sou advogado, quando eu estou atuando tecnicamente. Só que eu preciso de virar a minha chave e enxergar que quando eu estou falando de gestão, eu estou entrando numa área que eu não domino, que eu não conheço e que eu não tenho noção do que tem que ser feito. E o que atrapalha muito é exatamente isso, assim, é a dificuldade de delegar, né? E isso eu estou falando na área de gestão, mas a gente vê em outras áreas também, né? Assim, o dono do negócio, como ele criou o negócio, ele que colocou lá o prego, né? Ele que bateu o prego, fui eu que montei essa empresa, então eu conheço essa empresa mais do que você que está chegando, né? Então, se não tiver essa consciência, o negócio não cresce. E, às vezes, o próprio dono, igual eu falei, muitas das vezes eu tenho vontade de demitir a pessoa que me contratou, porque, primeiro, os colaboradores muito antigos, que são viciados, né? São colaboradores que, quando você vai montar uma proposta nova, às vezes eles não querem acompanhar, porque eles já estão acomodados ali, porque o próprio dono do negócio já acomodou ele dessa forma, já deixou, já misturou, às vezes, muita parte pessoal com a profissional. Isso é um grande erro que a gente vê, né? As pessoas misturam muito. Às vezes a gente vê a dificuldade que tem por exemplo, você quer ver uma coisa que me mata, é falar assim, gente, eu brigo muito com a minha audiência, tá? É normal. Então, algumas pessoas que já estão acostumadas com isso. Às vezes falam assim comigo, não, Cristiane, mas esse colaborador, você não mexe nesse, porque esses aqui são meu braço direito, eu não vivo sem eles. Eu quero morrer com isso. Como que você... para você ver
É para você ver como tem a inversão de pensamento, né? Exato. Porque assim, vamos falar de quem está de fora agora, quem não está lá naquela... Porque não é uma relação mais empresarial, colaborador e gestor. Sim. Já virou uma relação afetiva. Sim. Então, assim, a primeira... A gente tem sempre o não como default, né? É impressionante. Acho que essa cultura, é cultural isso. Mas, assim, pensa o seguinte... Se é um colaborador, que é o meu braço direito, que é uma pessoa da minha confiança, se é uma proposta de mudança e essa proposta de mudança está vindo para melhorar o negócio, onde ele também vai se beneficiar, ele tem que ser a primeira pessoa a somar comigo e não a primeira pessoa a me criar uma barreira. E aí tem duas coisas para a gente discutir. É realmente o colaborador que me cria barreira? Ou antes mesmo de eu falar, eu já aborto, não, porque fulano não vai topar isso. Mas espera lá. Quem é o gestor do negócio? Alguém tem que tomar as dores da coisa, né? Então, essas coisas tem que se observar, né? Isso, exato. E a grande dificuldade, né, Perla, assim, aí agora a gente vai falar, eu vou colocar o olhar do consultor ou da pessoa que vai ser a gestora ali, ou às vezes aqui tem as meninas até que são gerentes de algumas clínicas que eu já vi que estão aqui presentes. É uma coisa que a gente precisa de dar ênfase é que se eu não tiver autonomia, eu não tenho como cobrar. Se eu não der autonomia, eu não tenho como cobrar resultado. Né? Uma coisa anda junto com a outra. Se eu não dou autonomia para determinada pessoa que eu contratei, pode ser a pessoa mais competente do mundo. Então, se você entra lá, às vezes eu entro como consultora, eu dou o diagnóstico, apresento, faço as pontuações e o dono do negócio, o empresário, não assina comigo, não bate junto comigo o martelo ali, ele quebra qualquer possibilidade de mudança e de resultado que ele contratou, às vezes, porque a consultoria ela é cara, no sentido de que é um investimento, né? Então, assim, eu vou colocar todo o meu conhecimento, você coloca todo o seu conhecimento de anos de estudo, né? De experiência aí, nós estamos falando aí de 15, 20 anos de experiência. Então, a gente vai doar para esse empresário tudo que a gente... assim, quando eu criei a Together, a minha intenção é exatamente essa, encurtar o caminho que eu não tive essa oportunidade. Então, eu apanhei muito para aprender, muito. Então, quando eu olho atrás, que eu vejo os erros, eu falo, gente, era para estar em outro patamar. Mas, então, o nosso objetivo é esse. Então, quando você contrata uma consultora ou uma gestora, você está investindo no conhecimento dela e você está ganhando, você entende que esse gestor, né, que esse empresário quer encurtar o caminho. Porque ou ele pode ir para o aprendizado, igual eu fui e me encantei e acabou que eu me apaixonei e me dediquei, é uma coisa. Mas eu não, eu quero, eu só quero ter uma pessoa que me ajude, né? Eu quero ficar na minha área técnica. Se eu tenho isso muito claro, se isso é muito claro para o gestor, ele contrata esse profissional e fica junto com ele, né? Então, se o profissional mostra os caminhos, ele tem que chancelar, porque se ele não chancela, não tem consultor no mundo que vai dar resultado, não tem gestor no mundo que vai trazer resultado, porque ele não tem autonomia. Eu queria que você falasse sobre isso, porque aqui eu tenho pessoas que já fizeram até consultoria individual comigo, e a gente já conversou sobre isso para reforçar o seu olhar sobre essa questão. Eu acho que são 3 pontos extremamente importantes aí dentro dessa sua fala. O primeiro ponto que eu destaco é que você tem que remar para o mesmo lado do barco, né? Então, assim, não adianta a gente estar no mesmo barco, quando um rema para a direita, o outro rema para a esquerda, a gente vai entrar num lugar e não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que eu percebo muito dentro das empresas? Falta de comunicação. Parece até clichê, né? Que a gente fala de comunicação, mas a comunicação ela é extremamente importante. Então, assim, o dono do negócio tem que saber o que é o negócio dele e cada colaborador que está ali dentro também tem que saber. Então, assim, eu quero resultado. Ótimo, toda empresa quer resultado. Eu não conheço nenhuma que não trabalhe por resultado. Qual o resultado? Então, assim, as diretrizes são bem definidas, são bem conversadas, porque, assim, não adianta você esperar um resultado de mim se a gente não pactua qual é o resultado que eu tenho que te entregar. Então, essa comunicação ativa, ela tem que ser muito aberta. Então, assim, o conhecimento da empresa, ele tem que ser o conhecimento de todos.
as metas definidas, que estão dentro dos indicadores, dentro do nome mais técnico, elas têm que ser sabidas por todos. Como é que eu quero que uma equipe vá para uma meta se a equipe nem sabe que ela tem que fazer aquilo? Ela nem sabe o para que aquilo é posto, ela nem sabe quão importante aquilo é e onde aquilo vai chegar. Então, essa correlação ela é muito importante. E todo o sistema, ele é top-down. Eu não conheci nenhum outro modelo onde isso seja diferente. Se a vontade da mudança, a vontade de se fazer, ela não parte da alta direção, do presidente, do dono, né? Aí depende de cada estrutura de negócio, a coisa não funciona. Porque eu já vi empresas, para você ter uma ideia, onde o operacional tinha uma visão tão clara do que era necessário, e realmente, quando você fazia as reuniões e trazia as pessoas vinham extremamente empolgadas. Só que a gente morria na metade da pirâmide, vamos dizer assim. Porque não tinha esse encontro, não tinha essa comunicação. Então, isso é muito importante. Então, assim, primeira coisa, se eu vou contratar um consultor, eu não sou obrigada a fazer tudo que ele está me falando ou concordar com tudo que ele está falando. Mas, minimamente, eu preciso chegar ali no meio termo, olha, concordo com isso, não concordo com isso. E o consultor também tem que ter esse jogo de cintura, olha, tudo bem, você não concorda com isso, mas se a gente não mudar isso, eu não consigo te entregar aquele resultado X, por exemplo. E ter essa linguagem muito clara. Porque eu estou falando de impacto, estou falando de processos. É reação em cadeia. Uma coisa vai interferir na outra. Então, tem que ser parceiro. Por quê? O consultor é a pessoa de fora que vai tirar uma foto de como está a sua organização e vai te dar ali um mapa do que você tem que mexer para alcançar algo definido. Agora, o consultor não entra na execução. Então, quem vai fazer a execução? Quem está lá no dia a dia da empresa. Então, assim, o consultor é a pessoa que vai ajudar, vai encurtar aí o caminho das pedras, mas cada um dentro da sua alçada, dentro do que está definido, aí eu volto a falar de estratégia de novo, vai ter que ter autonomia dentro daquela área de atuação, senão a coisa não funciona. E também, né, pela disposição de mudança, né? Isso que eu sempre falo, porque quando você pensar em que você quer um resultado diferente, é um combo, né? Não é só resultado. São ações que você vai ter que fazer, são diretrizes que você vai ter que mudar. Então, assim, é custoso, custa muito, dói, né? É dolorido, porque às vezes você entra numa empresa, e aí a gente pode falar de consultório, de clínica, não precisa ser uma empresa grande, eu estou falando a partir do momento que você oferece serviço, você já é uma empresa, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, quantas pessoas que eu preciso de ter para eu poder considerar que é uma empresa? Uma, pode ser você. Se você vende, se você compra, se você atende clientes, se você tem que emitir nota, você é uma empresa, né? Ou eu empresa, mas né? Então, assim, quanto maior a complexidade, mais coisas vão sendo envolvidas. Mas o pensar, ele é o mesmo, né? Então, quando eu cresço, isso faz tanta diferença, porque às vezes quando eu falo em um consultório, o consultório é uma secretária só, talvez seja 90% da nossa audiência aqui hoje. É uma empresa. Essa pessoa que está à frente da sua... ela atende o seu cliente pelo telefone, ela atende o seu cliente presencialmente, ela marca consulta, ela recebe, ou ela vai no plano de saúde. Quer dizer, o seu cliente já teve 5, 6 contatos com a sua secretária antes de te conhecer. Olha o tanto que isso é importante. E aí você vai conversar com essa secretária, ela não tem ideia do que esse profissional quer, ela não tem indicador nenhum para ela trabalhar, ela não sabe o que ela tem que entregar, o profissional tem... E aí agora eu puxo a orelha de novo da nossa audiência, porque tem preguiça de mudar, né? Ah, não, essa secretária sabe tudo da minha vida, ela já sabe até minha senha. Nossa, uma mão na roda, eu não tenho tempo. Tudo bem, se você quiser. Então, assim, são escolhas. Se você quiser ter uma pessoa que resolva tudo para você e que ela não vai conseguir te entregar um resultado de uma empresa melhor, fica com ela. Ótimo. Agora, se você quiser dar um olhar mais empresarial para o seu negócio, se você quiser crescer, se você quiser trabalhar menos e ganhar mais, se você quiser definir qual público-alvo vai ser da sua clínica a partir de agora, se você quer fazer um planejamento daqui a 5, 10 anos, como que você vai estar trabalhando menos, mas você não pode estar ganhando menos. Como que você vai fazer
essa arquitetura aí, né? E aí você fala muito da estratégia, e aí a gente precisa de entender isso, porque eu não consigo fazer milagre, né? Então, assim, o empresário aí, o profissional liberal, ele tem que entender que é um combo, que eu não consigo ter resultado diferente sem ter dor, sem mexer com as pessoas que estão lá, sem mexer na minha estratégia, sem reaprender muita coisa, deixar de fazer muita coisa que eu já faço e fazer de forma diferente. Então, quando a Adriana comentou sobre se eu preciso de entender de gestão, eu acho que mais você precisa de ter uma abertura de que mudanças vão ter que ser feitas, e aí você junto com sua gestora, porque aí a gente está falando de consultoria, mas pode ser simplesmente uma gerente de atendimento que ele contrata ali, né? E aqui a gente vê muito isso, assim, muitos profissionais de saúde que têm serviços aí, ou de radiologia, ou do que seja, né? Algum serviço, uma prestação de serviço, ou tem mais profissionais trabalhando num lugar só, que precisa de um gerente ali para... E esse gerente não tem autonomia nenhuma. Então, fica inviável você pensar em melhora se você não mudar, se você não estiver aberto para mudança, né? Então, acho que isso é a maior resistência que eu vejo assim, na minha estrada aí, esse entendimento de que contratar ou não é a decisão. A decisão é se você está aberta a mudanças ou não. Porque se você definiu que você não vai mudar, não precisa de contratar ninguém, porque você vai jogar dinheiro fora. Nem gestor, nem consultor, nem trocar de secretária, né? Nada. Hã? Oi? A dor da mudança passa, mas o sucesso vem. A dor passa. O que eu percebo, assim, né, de vivência mesmo, é que quando a gente fala muitos termos técnicos, igual planejamento estratégico, indicador, processos, qualidade, nossa senhora, já vem essa sopa de letrinha, esse monte de coisa burocrática, que a gente não... Você quer ver? Olha o que é a definição de planejamento estratégico. Eu morro de rir quando eu escuto isso. Não, a gente fecha lá um final de semana no hotel tal, leva a equipe toda para lá, fica lá discutindo, curtindo. Gente, planejamento estratégico nada mais é do que definir o que você é. O que você é, onde você quer chegar e como você vai chegar. É isso. Planejamento estratégico é um nome bonito termo de gestão, mas na prática é isso. E aí eu escuto assim, nossa, mas a minha empresa é muito pequenininha, eu não preciso de planejamento. Eu acabei de dizer, quer dizer, o que é, onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar. Então isso se aplica a qualquer tipo de negócio. Né? E saber isso é importante, e aí é uma coisa que eu sempre falo bastante também. Não é só o dono do negócio que tem que saber. Porque uma coisa que acontece também, você conversa com o dono do negócio, aí ele, não, eu quero planejamento estratégico, esse negócio tem que funcionar e tal, e daqui 2 anos eu tenho que dobrar o meu faturamento e tudo maravilhoso. Quando você vai conversar com o pessoal que dá apoio, as pessoas têm a menor ideia do que é planejamento, de para que se faz isso. Então, assim, é realmente uma mudança. Exatamente. Então, assim, é realmente uma mudança cultural. Se eu quero alcançar novas metas, novos desafios, a minha equipe, seja ela de 1, seja ela de 10, seja ela de 100 pessoas, tem que estar vindo na mesma batida, porque senão a gente não rema no mesmo lugar. E aí, alinhado a isso, o exemplo que você deu da secretária é clássico. Essa secretária, será que ela está treinada para lidar com o público? Será que ela está treinada? Será que ela entende que ela é a porta de entrada para o que mantém o negócio aberto e o próprio emprego dela? O pior dela é que eu acho que nem o profissional não tem esse entendimento. É assustador, mas é isso. Entendeu? Ele entrega o negócio dele, porque assim, é uma loucura tão grande, porque a pessoa, assim, ela estuda, ela forma, ela investe horrores na formação dela, né? Porque para você ser reconhecido como um bom profissional em qualquer área, você tem que ter um investimento muito grande, porque você não se... Sim. Né? Qualquer área te exige muito conhecimento. Então, assim, você estudou, formou, e depois aí e vai curso, né? E o investimento não para, da área técnica. E aí você pega uma pessoa dessa, vai obrigar com a audiência de novo, pega um profissional desse e entrega o negócio dele para uma menina, ou que já foi babado o filho dela. Ele pega o mais qualificado, é mais barato que ele conseguir pagar. E aí ele coloca lá na frente do balcão dele e entrega o negócio dele de mão beijada para essa menina, não a treina, não acompanha, não mede
E aí, às vezes, te contrata, né? Vamos supor, na hora que ele entra no desespero, querendo contratar a área de marketing, querendo contratar uma pessoa para conseguir mais planos de saúde. Para quê? O que você vai fazer? Você vai aumentar o seu volume, você vai aumentar o seu caos. Então, tem gente que nem é bom crescer, porque quanto mais desorganizado, se você crescer, o tombo é muito maior. Então, fica pequeno. Exatamente. Então, não é? Então, assim, eu brigo Você tem que muito. trabalhar a sua estrutura, fortalecer a sua estrutura para aí você usar coisas novas. Porque senão é o castelo de areia, né? E aí as pessoas não conseguem enxergar que o negócio dela não vai para frente porque ela não consegue entender que ela não está tomando conta do negócio dele. Ele não mede, ele não faz gestão e ele reclama que o mercado está ruim. Ele reclama porque tem muita gente da área dele no mercado. Ele reclama porque qualquer coisa que choveu, menos olhar para dentro do negócio dele e chamar a responsabilidade para ele. Peraí, eu estudei tantos anos, sou um profissional capacitado hoje tecnicamente para o que eu me propus a fazer, tenho paciente para isso, eu tenho um público para isso, eu tenho um cliente para isso, né? E isso pode extrapolar para qualquer outra coisa, para uma loja, para qualquer coisa que você montar. Você investiu naquilo ali, né? As pessoas fazem clínicas maravilhosas, investimento altíssimo, e coloca uma pessoa totalmente despreparada para tomar conta do negócio dele. Olha, essa pessoa compra, essa pessoa negocia com o plano de saúde, essa pessoa atende o seu paciente, essa paciente marca retorno, essa paciente faz tudo para você, todo o seu negócio está na mão de uma pessoa que não tem a mínima qualificação, porque ela não foi treinada para isso, ela não foi formada para isso. E você acha, e você também não quer pagar, não. Você quer pagar pouco. Você não quer pagar bem para... Então, gente, não tem jeito de crescer sozinho, não tem jeito... Eu sempre falo assim, olha, se você for o melhor da mesa, muda de mesa. Vai andar com quem sabe. Então, pega uma pessoa que você fala assim, olha, fulano tá bem na minha área, é um cara que eu admiro. Vai lá, cola nele, vê o que ele está fazendo. Eu te garanto que ele não tem uma secretária mais barata do mercado atendendo ele. Eu te garanto que ele treina essas pessoas que estão com ele. Eu te garanto que as pessoas que estão com ele estão sabendo o que ele está fazendo. E essas pessoas são capacitadas, porque senão você não consegue resultado. E é difícil, você tem que saber que abrir mão de muita comodidade, né? Isso é difícil, isso provoca muita dor. Mas é um processo que você vai passar e vai conseguir avançar, senão você vai ficar nesse... Então, quando eu brigo com o pessoal, é que eu fico enlouquecida de ver assim, tantos profissionais bons, tanta gente capacitada, que investiu tanto em tanta coisa e esquece de investir no negócio. Entrega o negócio deles para a pessoa que é mais fácil, para que está mais barato. E eu fico sem entender. E aí é um risco enorme, né? Isso é um risco muito grande. Primeiro, que você está delegando a tua empresa na mão de uma outra pessoa. Segundo, que você não acompanha o que ela faz. Amanhã, depois dessa pessoa sai, você fecha a porta, porque você não... Então, e nós somos humanos, né? As pessoas, eu falo nós, porque eu também me enquadro nisso, a gente tem a necessidade de dar satisfação. Então, assim, você ter alguém junto com você, mesmo que seja para você prestar conta, faz a diferença. Você conhecer o negócio, você saber o que é importante, você saber o que você tem que entregar, saber o porquê que você tem que fazer daquela forma, a gente começa, e é uma mudança cultural, né? Mas a gente começa a ver a diferença dos próprios colaboradores. Você deixa de ter um colaborador que tem um emprego para ter um colaborador que veste realmente a camisa daquela empresa. Se falar assim, amanhã você não está mais aqui, o colaborador chora, sofre, dedica a vida. Então, assim, é uma mudança cultural realmente muito grande. Então, é um tema muito vasto, tem muita coisa para a gente conversar, e é muito reação em cascata mesmo. Qualquer coisinha que você mexe dentro de toda a estrutura. Agora, tem que ficar muito claro que mudanças requerem mudanças. Então, se eu quero resultados diferentes, quando eu digo diferentes, podem ser 10% melhor, né? Não precisa ser, nossa, eu vou triplicar, Não, até porque as coisas, elas vêm em construção, né? A gente vai construindo. Mas eu preciso entender o que eu não estou fazendo bem ou o que eu não estou fazendo
e o que eu preciso fazer melhor ou o que eu preciso fazer e não estou fazendo. E só nesse exercício eu tenho que ter claro que eu vou ter que ter uma mudança de consciência, uma mudança na minha forma de visualizar as coisas, porque a forma como está sendo não é a forma mais adequada. Então eu vou ter que mudar. E aí, mudar, eu falo, volto naquela tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia. Às vezes vai ter um processo que eu faço hoje manual, que quando a gente senta para escalonar um investimento que eu vou ter no software, mesmo que seja caro eu comprar naquele momento, quando eu faço essa atribuição aí dentro de uma linha do tempo e vejo toda a qualidade de benefício que ele traz, vale a pena investir. Então, tudo isso tem que ser olhado, não pode ser só matemática pura. Ah, não, isso é caro. É caro quanto? Porque tudo tem impacto, tudo tem um peso dentro do negócio, né? Caro é você não aproveitar o potencial que você tem, né? Isso não tem nada mais caro do que isso, né? Exatamente. E como a gente não mede, eu não sei, né? Assim, às vezes eu acho engraçado porque as pessoas falam, não, isso aqui funciona super bem. Como que funciona bem? Você não mede. Ah, esse colaborador é ótimo. Você acompanha o resultado dele? Não. Como que você sabe que ele é ótimo? E aí começa a vir as surpresas, né? E aí você vê assim, não, o que é ótimo é porque é o que me dá o comodismo. Mas o comodismo não vai te dar crescimento. E aí as coisas começam a um quebra-cabeça, né? Exatamente. Então, só queria comentar uma coisa rapidinho. Sim? Vocês falaram, você e a Pela falaram uma coisa que me chamou muita atenção, acompanhar o que faz, né? E outro dia eu passei por uma situação que eu fiquei assim, chocada, resultado. Eu entrei numa loja com a minha filha para comprar um moletom. Aí a vendedora chegou e falou assim, não tem moletom para ela aqui não, você pode ir na loja aqui do lado que tem. Aí eu falei, meu Deus, que vendedora é essa? Aí a Isabela e a minha irmã começaram a olhar, falou, não, tem sim aqui, ó, esse daqui vai me servir. Ou seja, a garota estava lá atrás do balcão, não saiu do balcão, só olhou de longe, falou que não tinha, que era pra gente ir na loja do lado, ou seja, do concorrente. Eu falei, meu Deus, vontade de ligar pro dono dessa loja e falar assim, meu filho, que vendedora é essa que você tem aqui, né? Sim. Quer dizer, nós compramos porque a gente quis e teve interesse de dar uma olhada nas roupas penduradas lá, porque senão eu tinha virado as costas e falar realmente ido lá no concorrente. Adriana. Então, assim, você deposita a confiança numa pessoa, e como a Perla disse, ela está no emprego, ela não vestiu a camisa, né, daquela empresa. E isso realmente é complicado, você fica na mão de uma pessoa e que você, de repente, vai se lascar todinho por conta disso, né? É interessante porque, assim, é o que eu falo muito, assim, que fez uma divisão na minha cabeça quando eu comecei na área de gestão, que, assim, foi o primeiro insight que eu tive, né? Assim, eu com a minha cabeça de profissional liberal, e quando eu tive o insight de gestor, assim, acho que o primeiro insight que eu tive foi assim, gente, eu preciso de medir, porque tudo é muito subjetivo. Aí eu acho que o meu atendimento é bom, eu acho que meus clientes estão satisfeitos. Eu tenho impressão, porque assim, pelo que eles me falam, né, pelo que eu converso, um elogio uma secretária, às vezes eu vejo levando um bombom. Então, assim, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu tenho uma noção, eu acho isso. Então, no final das contas, eu olhava assim e falava, gente, tudo eu acho. Eu não tenho número, eu não tenho nada palpável. Eu acho que esse é o maior... foi o maior insight que eu tive na hora que a minha cabeça virou a chave, porque eu falei assim, eu preciso de saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, essa vendedora, o gerente não sabe que ela é ruim. Ele faz pesquisa com esse cliente dele? Provavelmente não. Às vezes a gente sai da loja, a primeira coisa que a loja faz é mandar né? Esses dias eu saí do hospital, meu pai estava internado, a gente estava na porta do hospital já fazendo uma pesquisa de satisfação com o agente de atendimento. Então, assim, será que esse gestor está medindo esse nível de atendimento da pessoa que está com ela? Outra coisa, isso eu bato muito na tecla. Será que esse colaborador não vai justificar o que ela fez, né? Mas será que ela tem algum tipo de incentivo para ela poder vestir essa camisa? De reconhecimento financeiro, o que seja. Porque, assim, o que eu vejo muito também é que é muito desmotivador eu trabalhar em algum lugar onde eu não sou reconhecida, onde eu não tenho um feedback bacana,
onde às vezes eu até vestia a camisa no início, mas o pessoal não tá nem, meu líder nem me enxerga, então eu ou outro que faz mais ou menos, aí eu tenho outra pessoa ali que vai levando de qualquer jeito e o meu líder não me enxerga da mesma forma que ele, então se eu não sou valorizada, eu não tenho um ganho nenhum financeiro sobre o resultado que eu trago, então eu não tenho meta para bater, e aí a gente vai falando do quão é importante, como que a gestão entra rasgando em cima da gente, não tem jeito da gente fugir. É isso que eu estou querendo colocar. Porque não é se eu gosto ou não de gestão. A gestão grita para mim o tempo todo. Então, se eu tenho uma secretária que ela vai atender 10 pacientes hoje, ou 5 é a mesma coisa, ela vai esforçar para você atender 10? Não vai. Nem reconhecimento ela vai. Você não fala nem com ela. Olha, bacana, você encheu minha agenda. Nem isso você fala com ela. Você quer que ela seja motivada, que ela vista a camisa? Então, tem os dois lados que a gente vai olhar. Eu queria até usar esse exemplo que a Adriana deu, que eu achei assim super pertinente. A gente está falando de uma área de vendas, onde a gente sabe que no mercado normalmente é um profissional que é comissionado. Ou seja, a cada venda que ele faz, ele tem um percentual ali que agrega. Então, imagina para um profissional que tem aquele salário que tanto faz ele vender, ele não vender, porque é fixo ali, ninguém mexe. Né? Outra coisa, será que essa vendedora, ela estava treinada, ela estava capacitada para atendimento? Então, são pontos que chamam a atenção para a gente ver como que essas... Porque tem as duas situações. Ela poderia ter entrado nessa loja, nesse emprego, porque acharam um currículo interessante, estão pagando um salário abaixo do mercado e a pessoa aceitou, e aí a pessoa se dedica na primeira, segunda semana, depois desanima. Ou não, pode ser uma loja que até tem uma remuneração de mercado e tudo, mas que não instrui. E aí a pessoa não é uma pessoa com currículo de formação em vendas. Então, essas coisas elas são importantes. E é isso que a gestão nada mais é do que olhar todos os detalhes do seu negócio. Então, assim, se você tem uma loja, o seu vendedor é o carro-chefe do seu negócio. Então, ele tem que estar ali no seu radar o tempo todo. Agora, desculpa. Só para finalizar, aí eu já vou entrar um pouquinho em gestão de pessoas, mas assim, imagina que não foi o caso, essa vendedora ela recebeu capacitação, tudo certinho, e começou a fazer isso. Você tem que gerir, não tem como, você tem que chamar, você tem que dar feedback, você fala uma, você fala duas, na terceira você não fala mais, você resolve. Mas assim, se você, enquanto dono do negócio, ou a pessoa que está com o olhar do dono, que dependendo do tamanho da empresa, você não vai ter o dono vendo tudo o tempo todo, mas você vai ter pessoas que são os olhos do dono. Então, é responsabilidade dessa pessoa, desde que ela esteja com a parte dela feita, tomar conta disso, observar isso e agir onde tem que agir na hora que tem que agir. E isso é tão importante, Perla, porque você vê, assim, é uma dificuldade que eu vejo das pessoas de contratarem pessoas boas. Fala assim, você tem uma pessoa, um gerente, tá? Acontece demais. Você tem um gerente bom para mim de vendas? Tenho. Não, mas eu não quero um cara que ganha muito, que seja caro. É tão interessante. Eu quero uma secretária. Nossa, só tem secretária ruim. Não, tem pessoas boas. Mas essas pessoas, elas vão receber melhor. Elas querem receber melhor. Você tem que remunerar elas melhor. Não, mas aí é muito caro, sai do meu orçamento. Não sai, porque se você entender o que é um indicador, se você colocar meta, ela não sai cara, porque ela vai te trazer o resultado. Você vai contratá-la condicionada ao resultado que ela te der. Então, a partir do momento que você entende isso, você pode contratar as melhores pessoas do mercado. É que do mesmo jeito que a gente fala que o negócio tem estratégia, eu tenho funções estratégicas dentro do negócio. E nessas funções estratégicas, a gente tem que fazer um cálculo um pouco diferente. Né? Então, assim, o que são essas funções? Depende muito de cada negócio. Mas, por exemplo, numa loja, um vendedor é uma função estratégica. Sim. Se eu tenho uma loja, é um comércio, eu preciso vender. Então, o meu vendedor é estratégico. Agora, eu tenho um único vendedor, esse cara tem que ser estratégico. Não, eu tenho vários vendedores, mas eu tenho um líder de vendedores. O líder tem que ser estratégico. Então, assim, depende muito do que você está avaliando. Sim. Né? Então, funções estratégicas, você não pode economizar. Porque aquele jargão que fala que o barato sai caro, que sai mesmo. Né? E eu repito todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu repito isso, assim, que o funcionário caro é o funcionário ruim. Esse é caro. Então, vocês prestem atenção, quem que vocês estão contratando, quem que está com vocês. Meça
coloca esses indicadores, avalie antes de achar que essa pessoa é boa ou ruim, se você não consegue medir. Então, eu não sei quem é bom, quem que é ruim. Eu vou medir primeiro. Aí depois que a gente medir, aí a gente vai conversar se essa pessoa se nós vamos treinar, se a gente vai investir, se não vai, né, Pela? Porque senão eu fico sempre no que eu te falei. Na hora que eu acho que a chave vira, é a hora que eu entendo que eu preciso de medir para eu poder fazer gestão. Senão, eu fico sempre no achismo e a gente não consegue resultado. Isso. E dentro dessa avaliação aí, só para finalizar essa fala, Adriana, só um minutinho. Muitas vezes o que a gente vê também é que a gente tem pessoas muito boas, com qualificações muito boas em funções inadequadas. Então, é clássico isso, né? Você até deu o exemplo do amigo, da pessoa que está ali. Você muitas vezes coloca uma pessoa que é um excelente técnico, um excelente operacional, dentro de uma função de gestão, e aí você mata o profissional. Porque eu estou falando de habilidades e competências humanas aí, né? Você tem que ter um arcabouço de coisas aí. Então, às vezes, você vê uma relocação desse profissional dentro da empresa. Não necessariamente porque ele não atende, ele vai ser demitido. Né? Então, que isso aí também daria uma live só disso, né? Dá. A gente, eu assustei essa semana e eu acho que não, já deve ter mais um mês, o tempo está passando tão rápido, mas eu estava na consultoria de uma clínica odontológica e demitiram a menina lá da frente, tinham acabado de demitir. Aí a gente conversando na parte de diagnóstico, qual foi o motivo da demissão dela? Porque ela era meio gordinha, e aí a gente tinha feito um curso e que na frente tem que ser uma menina bem apresentável, porque nosso público-alvo... Eu falei, mas como assim? Eu falei, não é porque o público nosso... Além de tudo, ilegal isso, né? Não, sem entrar nisso, né? Porque senão a gente vai ter... Aí é uma loucura. Mas, assim, bom, o motivo foi esse, assim, de ter uma pessoa esteticamente ali, bem apresentável. Eu precisava de colocar uma pessoa muito bem apresentável na minha recepção, porque a gente definiu... Aí eu falei, mas como isso? Esse é o critério? O critério era esse. Aí eu falei, tá, mas e por que isso? Falei, não, porque o nosso público action, calma, você vai entender, o nosso público-alvo é o público AA. A gente definiu no nosso planejamento estratégico que a gente quer um público AA dentro da clínica. Então, a gente está voltando para isso e nesse critério teria que ser uma pessoa muito bem, antigamente falava apessoada, não sei como é que fala isso, uma pessoa bem esteticamente bem agradável, bem vestida, para poder receber, fazer um atendimento VIP ali. Aí eu fiquei, ótimo. E se essa menina não vende? O que você vai fazer com a beleza? Como negócio, gente, é um tiro no pé. Porque se você me falar o seguinte, não, Cristiane, eu vou ter que colocar uma pessoa aqui que seja esteticamente bonita, compra um vaso, né, de uma planta linda lá, investe na decoração, faz a clínica ficar bonita. Agora, o seu colaborador, ele tem que estar vestido adequadamente para a função dele, ponto. Como que a beleza pode ser um critério de definição para quem vai atender? E isso, gente, acontece muito. O critério, se você vocês vão assustar. Se vocês entrarem nas clínicas, o critério um dos critérios que mais pesam é a questão física, né? E aí a gente falou, não, muda tudo. A primeira coisa que tem que ser uma pessoa comercial, porque é ela que vai vender o seu negócio, né? É ela que vai te vender no telefone, é ela que vai te vender como que ela trata, é ela que vai dar a cara do negócio, é a menina que está lá na frente te recepcionando, né? Agora, a gente não está falando de técnica de atendimento, a gente não está falando de competência de atendimento, a gente não está falando de capacidade de venda, capacidade de argumentação, de português, nada. A gente está falando de beleza estética. Então, assim, no mundo hoje a gente fica assim, até um pouco... Nossa, né? Isso aí, nesse caso, seria gordofobia, mas é muito além disso. Assim, é uma crença que existe em cima disso, que é absurda. Então, para a gente não entrar no mérito conceitual, né? Aí, de preconceitos e tudo, mas vamos ficar só na questão da gestão, até o perfil tem-se dificuldade de entender o que eu preciso para aquela posição ali, né? Quais são as descrições de cargo ali que eu preciso para aquela pessoa que ocupa aquele lugar. Então, a gente começa a entrar em coisas básicas, mas que assustam muito quando a gente começa
a conversar sobre isso, porque as pessoas ficam perdidas. Por onde eu começo? E aí, Perla, eu queria te perguntar isso. Hoje, eu sou uma profissional liberal, eu sou dona de uma loja, eu queria vender, eu queria só fazer atendimento no meu paciente, eu não queria ser gestora, e agora eu sou, não tem jeito, eu não posso voltar atrás, eu preciso de ganhar mais, eu vivo disso. O que você daria de sugestão para essa pessoa que tem uma empresa menor, né? Porque quando você tem uma empresa maior, a estrutura te possibilita algumas coisas, né? Mas numa empresa pequena, tá? Que é a maior parte do nosso público aqui, numa empresa pequena, às vezes com 1, 2 colaboradores, o que você sugere para essa pessoa que hoje se vê empresário, né? Mas que não tem essa preparação? Por onde ela começa? Ela não consegue entender indicador, ela não consegue entender de processos, ela não consegue... às vezes ela entende até o conceito, mas ela não consegue colocar isso na gestão dela. Qual o impacto que isso traz para mim? Por exemplo, eu queria que você... É como se fosse assim, me convença de que vale a pena ter processo no meu negócio. Ou me convença que indicador é bom. Por que vocês falam tanto disso? E por que a gente deve colocar? Por que eu devo parar e falar assim, não, vai me doer muito, porque eu vou mexer com muita coisa dentro do meu negócio e eu quero saber se realmente vale a pena. Por que isso a gente está falando tanto que isso faz diferença? Primeiro a gente precisa, eu acho que a primeira pergunta ela vem um pouquinho antes. Primeiro a pergunta é refletir sobre o que é o negócio. É entender o que é o negócio, né? É o que a gente chama dentro da gestão de identidade organizacional. Mas o princípio de qualquer coisa é isso aí. Então, assim, o que é uma identidade organizacional? O que é o meu negócio? Para que eu montei esse negócio? O que eu quero com esse negócio e em quanto tempo eu quero esse resultado? São perguntas clássicas. Eu preciso entender isso, porque senão não adianta eu mexer com mais nada. Porque isso delimita todo o restante que a gente vai fazer. Então, vamos pegar vendas, por exemplo. Eu tenho lá uma loja, e aí eu pago o aluguel, eu pago um funcionário e tudo, e hoje eu estou tendo um lucro aí no final do mês de, sei lá, X. Será que esse X é bom? Então, eu preciso analisar. E aí, como é que eu vou analisar? Para analisar, eu preciso medir. Porque eu preciso medir se o espaço que eu tenho, os processos que eu tenho, mesmo que a pessoa não saiba de processo, mas assim, o espaço que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, com o estoque que eu tenho, eu estou faturando X porque eu estou vendendo Y. Mas eu poderia vender Y mais 2 e faturar X mais 1, por exemplo. Eu preciso começar a questionar o que eu tenho dentro do meu negócio. Porque é a partir daí que eu vou começar a entender. Por que eu tenho que medir? Indicador nada mais é do que medida. Quando eu falo que eu tenho X, esse X é um indicador. É o meu indicador de faturamento mensal. Mas o que está dentro disso? Né? Eu tenho os custos, eu tenho, né, as despesas. Então, precisa começar a entender do negócio. Então, precisa fazer uma releitura. Aí eu volto no quê, né? O que é o negócio? Porque assim, meu negócio é uma clínica odontológica. Ok, por que eu montei essa clínica? Qual que era o objetivo do negócio quando eu montei? O que eu quero ter como resultado? Eu quero ter tanto. Em quanto tempo eu quero ter esse resultado? Isso também é importante, porque vai ter... tem muitas metas que a gente fala que são inatingíveis, né? Elas podem ser realmente inatingíveis porque foram mal dimensionadas, ou inatingíveis porque o tempo que eu coloquei para aquilo é inviável. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, assim, o básico, eu acho que um conselho que eu poderia dar para quem está nos assistindo aí, é revisitar o negócio. Tentar entender melhor o que é o negócio. O que é o negócio? E faz essas perguntas, escreve isso no papel, né? O que é importante dentro do negócio? Qual é o tipo de cliente que eu atendo hoje no meu negócio? Não, eu trabalho com um pessoal de baixa renda. Isso é extremamente importante, porque quando eu começo a definir ou redefinir, porque muitas vezes quando a gente abre o negócio, isso é muito bem definido. Ao longo do tempo, você se perde completamente e você já não sabe mais o que você tem na mão. Então, se fazer essas perguntas, e olha que eu nem estou usando termo técnico, eu estou tentando ser o mais
didática possível, que tudo isso tem uma correlação com o nome técnico em gestão. Mas, basicamente, é repensar o negócio. É entender o que você tem na mão, entender o que você está tendo de resultado, tentar entender se esse resultado está sendo bom ou não. E, para fazer isso, você vai ter que começar as medições. Então, mesmo que de uma forma muito indireta, e mesmo sem saber metodologia, vocês já vão estar trabalhando com alguns indicadores. Ótimo. 4 minutos. Tá. Não, eu só queria fazer uma contribuição aqui, porque a partir do momento que eu decidi que eu quero mudar, né, o meu negócio, a gente precisa de entender que eu preciso estar aberta a essas mudanças, né? O meu conselho, tá? Se eu fosse voltar o tempo atrás hoje, como eu faria? Hoje, se eu tivesse estrutura para poder contratar uma pessoa para acelerar o meu processo, eu contrataria sem dúvida nenhuma. Porque a gente perde muito tempo para poder aprender a gestão. Então, uma coisa tem que ficar muito clara. Se você não for contratar uma pessoa para te ajudar, você vai ter que disponibilizar de tempo para ser o gestor do seu negócio. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço a maioria da classe nossa. A gente entra no consultório, atende o paciente e vai embora. O último paciente vai embora. Se desmarcar o último, você sai antes do horário. Vai embora para casa, vai fazer outra coisa, porque você está acumulado. Então, o tempo é um fator decisivo para você, se você... Não é o dinheiro, tá? Não é o dinheiro. O que vai definir para você se você deve ter uma pessoa para te ajudar ou não é o tempo. Se você está disposta, né, à sua disposição e o seu tempo para fazer isso. Porque você vai ter que ter um horário seu de atendimento clínico, você vai ter que tirar para você fazer a gestão do seu negócio. Porque aí você fez a opção de ser o técnico, o profissional de atendimento, e você fez a opção de ser o gestor do seu negócio. Então, você vai ter que ter tempo para os dois. O que a gente vê na rotina é que as pessoas não têm esse tempo para fazer gestão. Então, esquece. Se você não tem esse tempo, não vai funcionar. Se você falar em dinheiro, eu vou te falar que esse consultor ou esse gestor vai se pagar. Porque ele vai trazer resultados para você. E ele mesmo, se ele vai colocar meta, se ele vai colocar indicadores, você vai começar a enxergar o que realmente ele vai te trazer. Então, ele se paga. Isso não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Então, não é financeiro. Se você está pensando em ser o gestor do seu negócio, pense se você tem disposição e se você tem tempo. Porque sem essas duas coisas, esquece, vai dar errado. Daqui a um ano, você vai falar, puxa vida, podia ter contratado há um ano atrás. Então, se eu hoje fosse conversar com a Cristiane atrás, né, de 15, 17 anos atrás, eu teria contratado uma pessoa para a área de gestão para poder fazer com que o meu negócio desenvolvesse. A minha sorte é que eu apaixonei por gestão e foi tudo ótimo, maravilha, fechou bem. Mas hoje eu faria isso. Até porque vocês podem se apaixonar por gestão e não querer mais fazer o que vocês estão fazendo. Verdade. Muito bom, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa de se organizar aí, né? Até a Suzana está colocando aí a gestão do tempo, é isso. Eu preciso de ter tempo e disposição para fazer gestão do meu negócio, porque eu estou assumindo uma outra atividade, né? Né, Perla? Eu não consigo fazer gestão mais ou menos, né? Não existe isso. Exatamente. No tempo que eu tenho sobrando, né? O negócio tem que ser gerenciado. Se ele vai ser pelo dono, se ele vai ser terceirizado, alguém tem que gerenciar o negócio. O negócio não pode ir com o M em alto mar na deriva, né? Alguém tem que fazer a gestão do negócio. E não pode agora, ser mesmo que seja terceirizada, o dono tem que participar. Sim, sem dúvida. Isso é fundamental, né? Uhum. É o que acontece também, que às vezes o consultor, então, eles passam para a secretária, né? Que te atende na primeira vez, te contrata, e na hora que você vai começar a fazer o diagrama, não tem tempo, passa para fulano. Já acabou aí. Já acabou o seu trabalho. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Responsabilidade a gente não delega, gente. Responsabilidade a gente não delega. O resto vocês podem delegar tudo. Responsabilidade não, é do dono do negócio. Não tem outra pessoa para poder assumir isso aí, não. Tá? Exatamente. Acho que é isso aí. Acho que finalizamos hoje. Sim, tem assunto para mais de metro, hein? Sim, tem. Com certeza. Ô, Perla... Vamos agradecer imensamente a presença da Perla aqui conosco hoje, né? Perla é formada em processamento de dados de administração e atua como consultora de gestão de negócios e palestrante. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença, foi muito enriquecedor.
né? Você nos trouxe muito conhecimento hoje e deixou assim, aquele gostinho de quero mais, né, Cris? Vamos terça-feira que vem. Então, gostaria de confirmar sua presença na próxima terça-feira, para nós continuarmos esse papo tão agradável, né, que foi muito gostoso. Eu nem vi a hora passar. Quando eu vi aqui, meu Deus, já estourou o tempo. Já tinha extrapolado o tempo aqui, mas acho que foi tão gostoso que esse tempo assim voou para todo mundo que esteve aqui conosco nesse momento. Tá? Muito obrigada, foi muito legal. Perla. Obrigada, Perla. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos deixar já combinado para terça-feira, no mesmo horário, Perla, porque a gente já pode até adiantar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, já ir colocando para as pessoas assim, tá, tudo bem, resolvi, Cristiane, eu quero ser a gestora, vou tirar um tempo, você me convenceu, vou tirar um tempo para ser gestora do meu negócio. Vamos orientar, vamos começar a falar com essas pessoas por onde elas começam, falar um pouquinho dessa estratégia, por que é importante fazer esse link, começar a funilar mais, para a gente ir para a prática mais, assim, vai dar uma orientação mais prática. O que você acha? Na verdade, eu ia falar, cada item desse que a gente falou, ele dá uma live, né? Estratégia, planejamento, indicador, processo, gestão de pessoas. Na verdade, dá até mais de uma live. Tá. Eu acho que é interessante já na próxima terça, já que a gente falou bastante hoje da estratégia, a gente tratar mais, funilar um pouco mais esse tema, né? Estratégia e planejamento, eu falo junto. De uma forma, eu vou tentar trazer isso de uma forma sem ser tão técnica, né? Do jeito que eu tentei fazer hoje, para as pessoas realmente entenderem o porquê isso é importante. Isso não é uma burocracia que tem que estar lá o papel bonito na parede, né? Na verdade, aquilo lá é perda de tempo, de dinheiro e de esforço. Tem que ser funcional. Então, às vezes, o simples é melhor do que fazer uma coisa muito estruturada. Desde que as pessoas entendam o que se quer com essa mensagem. Então, eu acho que a gente pode falar de estratégia e planejamento. Acho que é um bom tema para a gente começar, porque eles vão puxando, né? Um vai puxando o outro. Sim, sim. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe, Perla, que a gente precisa, assim, de ajudá-los, simplificar e conseguir fazer que seja uma coisa na prática. Porque essa era uma dificuldade que eu tinha no início, de achar assim, um mundo de 7 cabeças, né? E eu não conseguia entender assim, nossa, como que eu vou entender isso tudo para fazer? E é muito mais simples do que a gente imagina. Assim, talvez eu não consiga, provavelmente eu não vou ser uma grande gestora, mas minimamente alguns cuidados eu posso ter para melhorar diminuir a minha ansiedade, conseguir avançar em algumas coisas, mesmo que seja lento, né? Mesmo que seja, mas alguma coisa já dá um ar ali de organização e diminuir um pouco da ansiedade desse profissional. Acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai estar ajudando bastante. Exato. Beleza? Então, terça-feira que vem no mesmo, como é que é? Mesmo bate local, mesmo bate hora? Horário. Combinado. Então, tá. Horário. Gente, obrigada. Foi ótimo. Foi um prazer receber vocês. A audiência também, muito gente, obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Até a próxima terça. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.